O cirurgião ortopédico, o Hélio Ribeiro. E o assunto é muito interessante, porque a gente está falando, gente, do uso do osso humano, tá certo? Para também reimplante em outro ser humano. Olha que coisa interessante, né? Então, hoje a gente vai estar abordando esse tema. Quero que você também fique atento, porque a gente tem muitas curiosidades. Estamos aprendendo aqui com o Dr. Hélio, já nesse intervalo breve, tirando nossas dúvidas, porque realmente é algo que chama a atenção. É um nível, assim, de uso da tecnologia, do desenvolvimento, da formação também dos profissionais para algo assim, que, obviamente, mexe com a curiosidade de todos. Como é que foi feito esse procedimento? Um procedimento que está em tela, uma pessoa aqui de Alagoas que recebeu o implante de osso. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia a todos que nos ouvem aqui pela Mix FM. Esse procedimento é um transplante que a gente chama músculo esquelético, que tanto a parte óssea como a parte, às vezes, de ligamento, como às vezes também transplantar um menisco e às vezes conseguir cartilagem também pode ser feito em alguns casos específicos. Nesse caso, a paciente ela tinha tido uma fratura na parte de cima do braço, que é o húmero proximal. A gente tinha feito um primeiro procedimento colocando uma prótese específica para esse tipo de fratura. E o que aconteceu foi que ela teve uma reabsorção da parte que sustentava a prótese, ou seja, do osso proximal que tinha sofrido a fratura, e ela perdeu mais ou menos um segmento de uns 12 a 13 centímetros. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tinha disponibilidade de utilizar uma prótese de revisão, que é uma prótese que a gente troca essa, e não teria efetividade para fazer. Então, a única solução, teoricamente, seria fazer um transplante, ou seja, pegar um pedaço de húmero de um cadáver, obviamente, e transplantar para essa paciente para poder a gente conseguir recuperar aquele osso que tinha sido reabsorvido e conseguir colocar uma prótese nova. Esse foi mais ou menos o procedimento que a gente fez. O procedimento realizado pela primeira vez aqui em Alagoas. A gente já realizou transplante de fígado, coração, rim, outros transplantes aqui no estado, mas o transplante realmente de osso é inédito aqui no estado. Agora, doutor, a gente estava conversando aqui antes de iniciar essa entrevista, falando sobre as diferenças de implante, de reimplante, de transplante. Então, o transplante realmente está sendo inédito, foi inédito esse procedimento, mas há situações em que também é necessário, o que pode ser feito, o reimplante de um osso. Qual é a diferença? Explica melhor para a gente isso aí. Normalmente, por exemplo, o reimplante, ele acontece com o próprio membro do paciente. O paciente, por exemplo, cortou um dedo e perdeu o dedo, ele é acondicionado, tem uma técnica de acondicionar, é levado junto com o paciente para a emergência, e a equipe que tiver lá, se tiver a experiência e conseguir fazer esse reimplante, ele pega o dedo que era do paciente e reimplanta no próprio paciente. Já o transplante, não. O transplante, ele é de um tecido, seja lá o osso, ou seja lá o tendão, de um cadáver que foi captado pós-morte, foi processado dentro de um banco de tecido, foi armazenado e então sim levado e colocado no paciente. Mas ele é de uma outra pessoa, ou seja, de um cadáver. Não existe ainda, assim, pelo menos transplante intervivo, que eu me recorde. Entre vivos, né? Doutor Hélio, em relação ao transplante, né, a gente está abordando esse tema já para o nosso ouvinte, partindo da ideia que ele sabe de fato que a figura do doador é alguém que perdeu a sua vida e, obviamente, ali numa decisão, né, junto com sua família, cede o órgão. Como é que é um banco de ossos humanos para transplante? Como é que há uma deformação? É uma dúvida que as pessoas têm, é uma pergunta recorrente quando falamos aqui de retirada de córnea, retirada de coração, fígado. Mas vai ficar vazio? Não, o corpo é preparado para o sepultamento. Há uma dificuldade maior para explicar sobre a retirada do osso, por exemplo, e como ele é acondicionado para uma eventual cirurgia mais adiante? Muita gente, é uma pergunta realmente que todo mundo se faz, como é que fica a pessoa depois que você retira, por exemplo, os ossos? Porque de uma pessoa a gente consegue tirar um coração, obviamente, um fígado, mas de uma pessoa a gente consegue retirar vários ossos. Por exemplo, pode tirar os dois fêmur, pode tirar os dois húmeros, pode tirar as duas tíbias. Existem ossos sintéticos que são colocados no lugar e o paciente, né, o doador, né, ele é totalmente refeito
e não fica, para o sepultamento, obviamente, e não fica nenhuma, vamos dizer assim, como tirou um coração, como tirou uma córnea. Da mesma forma que é colocado para esses órgãos, no transplante musculoesquelético, você também consegue reconfigurar todo o doador. Nós temos um banco aqui, no caso, para Alagoas. Se a gente está fazendo isso agora e de repente alguém está ouvindo, poxa, eu quero realmente ceder uma parte do meu corpo no pós-morte ali, quero deixar claro que também quero fazer a doação dos ossos. Essa captação em Alagoas? Não, a gente aqui no estado não tem banco de tecido. No Brasil só existem 5, um no Rio Grande do Sul, 3 em São Paulo e um no Rio de Janeiro, que é no Instituto Nacional de Traumato Ortopedia, que foi onde a gente buscou essa parceria, que ele é vinculado ao Ministério da Saúde e eles fazem a captação lá. Quando a gente fez a visita técnica lá no Rio, para tentar trazer, o que a gente fez? A gente ter um banco de tecido, um banco de osso, é muito dispendioso, porque é uma estrutura muito cara. Então, para o Estado, realmente ia ser muito difícil. Precisaria de uma mega estrutura ser montada, toda uma estrutura. Mas a gente poderia ter uma equipe transplantadora aqui no Estado. E a partir daí, eu conversei lá no INTO, a gente desenvolver, tem outros projetos já conversados e para o futuro, para a gente ser captador aqui no estado. Primeiro a gente precisa que a central de transplante daqui do estado envie todo o processo documental que já está lá na central de transplante, diga-se de passagem, há mais de um ano, que envie via central de transplante para o Sistema Nacional de Transplante para primeiro oficializar a equipe lá da Santa Casa, que já foi toda treinada, tem um responsável técnico que fez 1 ano de treinamento dentro da questão de transplante, e aí preparou toda a equipe, a gente preparou tudo dentro lá da Santa Casa, por a Santa Casa já ser um hospital quaternário, que já realiza transplante de fígado, coração e rim, e ter toda a estrutura, toda a acreditação para isso. É um sistema que não onera em nada o Estado, né? Isso é tudo vinculado ao Ministério da Saúde. A vinda da peça, ela veio do Rio para cá, vem transportada, não é custo para o Estado. Tudo isso é já a parceria com o Instituto Nacional, zero. Ninguém paga nada, é tudo pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo os pacientes da rede privada, como os pacientes do Sistema Único de Saúde. Tanto um como o outro, eles podem se beneficiar disso porque o SUS ele é universal, não existe essa diferenciação. Então, ter uma equipe transplantadora é viável, é baratíssimo para o Estado e a gente está esperando essa sensibilização do governo e da Secretaria de Saúde para firmar essa parceria e publicar no Diário Oficial, para que a gente possa dar andamento e segmento nesses outros projetos de, por exemplo, ter alguma equipe captadora, para a gente captar aqui e enviar para o Banco de Tecido do Rio, para a gente ter mais procedimentos. Isso, exatamente, porque a gente cai naquela mesma dificuldade das filas de transplante de coração, de fígado, que a gente tem uma demanda no Brasil gigantesca para 5 bancos. Então, se a gente puder auxiliar nesse sentido, facilitaria muito os bancos de tecido também. Então, você que chega agora na Rádio Mix, nós estamos conversando com o Dr. Hélio Ribeiro, cirurgião ortopédico. Falamos sobre o primeiro transplante ósseo realizado aqui em Alagoas. Esse primeiro procedimento foi feito numa mulher, a primeira paciente, 90 anos. Como é que ela está? Ela passa bem? A cirurgia durou quanto tempo? Foi um sucesso? Conta pra gente como foi esse primeiro transplante. A cirurgia aconteceu na sexta-feira. Durou mais ou menos 2h30. Para as primeiras, vamos dizer assim, ela recebeu alta na segunda-feira. Para as primeiras 72 horas de procedimento, é considerado um sucesso. Foi tudo bem. A dor que ela sentia antes do procedimento, com 24 horas, no outro dia, no sábado, praticamente já tinha desaparecido. Ela só tinha mais a dor por conta da incisão cirúrgica, da agressão, que é uma cirurgia grande. E aí, assim, os primeiros riscos iniciais de um procedimento como esse, onde envolve a colocação de uma prótese, que não é nem no caso da rejeição, porque diferentemente de coração, do fígado, o tecido ósseo, ele é praticamente zero a chance de rejeição. A gente nunca pode dizer
sempre, nem nunca na medicina, mas é praticamente zero, porque esse tecido ele é armazenado a menos 80 graus. Então, isso destrói meio que a questão da imunogenicidade, que é o termo técnico para a questão de as pessoas que recebem um coração tomar imunossupressor, corticóide, essas coisas. Então, ela evoluiu bem. A dor praticamente desapareceu. Ela recebeu alta na segunda-feira, porque a equipe ficou monitorando esses dias para ver a evolução. Foi tudo tranquilo. Ontem eu conversei com o pessoal da família. Ela está muito bem e para princípio a cirurgia foi um sucesso. Só que é uma evolução e é um pós-operatório longo e a gente tem que esperar realmente aí um tempo para saber. Vai ser a paciente que vai ter o maior nível de assistência, porque a equipe quer que dê certo, até para ser referência. É estudo para eles, minha gente. A gente está falando de ciência aqui, a gente está falando da teoria se tornando prática em Alagoas. Se tornando acessível, né? Você viu o perfil da paciente, 90 anos. Quer dizer, quantas pessoas aí estão sofrendo hoje com problemas de articulação, né? A gente tem ali uma região do quadril que é muito problemática, né? Recentemente o próprio presidente Lula fez uma cirurgia, falava de dores intensas e permanentes. Então a gente está falando de algo que pode vir para revolucionar ainda mais esse segmento de transplantes aqui em Alagoas. Temos a tecnologia, dominamos ela e temos os profissionais. Então o próximo passo é a estruturação e a gente usar esses mesmos microfones aqui para continuar fazendo campanhas, tá certo? Para conscientização de que você também pode doar os seus ossos para ajudar na qualidade de vida de outras pessoas, outros seres humanos, Brasil afora, como coloca aqui o doutor Hélio Ribeiro, cirurgião ortopédico que fez essa cirurgia, participou da primeira cirurgia de implante de um pedacinho ali do ombro, né, de uma paciente de 90 anos aqui em Alagoas. Temos muitas outras dúvidas, mas fomos traídos pelo tempo. A sua presença será remarcada, porque naturalmente vão vir as demandas agora de quem ouviu tudo isso. Tem as nossas curiosidades também. A minha pergunta era sobre a rejeição e que bom que o êxito é fantástico. Então, Thaís, em breve, quem sabe aí alguns ex-atletas podem voltar a jogar aí porque tem lesões graves no joelho. É um sonho para muita gente. Obrigado pela sua presença, parabéns à equipe, à Santa Casa, né, que também abre essa possibilidade para você ter essa estrutura de trabalho lá e dizer que as portas continuam abertas para que esse tema volte, para a gente aprender ainda mais. Doutor Hélio, estamos aprendendo agora com esse assunto. Tenha um bom dia de trabalho. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar explicando um pouco para tirar algumas dúvidas e agradecer a equipe, né? Porque isso não se faz sozinho. Então, o diretor médico, Arthur Gomes, da Santa Casa, junto com o chefe de ortopedia, Dr. Antônio Alício, as enfermeiras, a Roberta Ramires, que é a responsável pelos transplantes, de uma forma geral, a Nair, que é a chefe da linha cirúrgica, e a Clarissa, que é responsável por toda a parte documental. Fora todo o resto da equipe, que aqui eu vou passar o dia todo enumerando. Então eu agradeço a todos por isso. Muito obrigado e obrigado a vocês pela oportunidade. Parabéns. É isso aí. Parte dessas pessoas, a imagem